Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Bom, começando o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 15 de maio de 2024, destacando as principais manchetes de circulação nacional e regional. A gente começa aqui com a capa do jornal O Globo. O primeiro destaque é que Porto Alegre planeja construir um bairro provisório para 10 mil desabrigados. Com o nível do Rio Guaíba voltando a subir, agora tomado por ondas e mantendo alagamentos em 46 dos 81 bairros de Porto Alegre, a Prefeitura começou a estudar a criação de um bairro provisório para abrigar 10 mil pessoas em 5 mil barracas na zona norte do município. O local teria escola, mercados e segurança reforçada. Aqui o destaque da foto do jornal o Globo são os fortes ventos que levam um novo elemento à tragédia. A formação de ondas no Rio Guaíba, que voltou a subir e pode atingir uma altura recorde. Ainda sobre esse assunto, especialistas apontam soluções para a capital gaúcha resistir às águas. E o Banco do BRICS destina 5,7 bilhões de reais em créditos para a reconstrução. Lula também cria ministério extraordinário para centralizar ações no estado e partidos discutem adiamento da eleição municipal lá no território. E também as facções criminosas furtam barcos, peças e mantém o tráfico mesmo com a tragédia. Mas a manchete principal do jornal o Globo é do mandato abreviado na Petrobras. Lula demite Prates em vitória de ala intervencionista. Magda Chambriard, que dirigiu a ANP durante o governo de Dilma Rousseff, foi indicada para a estatal. O presidente Lula demitiu ontem Jean Paul Prates do comando da Petrobras e para o seu lugar foi nomeada Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo entre 2012 e 2016. Antes de tomar a decisão, Lula conversou com o ex-comandante da estatal e com a ex-presidente Dilma. Em mensagem de despedida, Prates apontou para os ministros que há meses atuavam em sua fritura. Minha missão foi precocemente abreviada na presença regozijada de Alexandre Silveira e Rui Costa, os ministros de Minas e Energia e da Casa Civil. Logo após a demissão vir a público, os papéis da estatal despencaram na Bolsa de Nova York. Continuando aqui com a capa do jornal O Globo, Vera Magalhães escreve que a tragédia no Sul será a pandemia de Lula. Zeina Latif diz que a recuperação demandará espírito público de todos. Bernardo Melo Franco diz que Paulo César Pereiro foi um rebelde contra a ditadura e Luciano Huck também escreve aqui para o jornal Globo falando que o país precisa ser ambidestro para enfrentar as crises. Na área da economia, o Copom se uniu por elevação de juro para conter a inflação. Apesar da divisão exibida na semana passada, a ata da reunião do Comitê de Política Monetária mostra que seus membros concordaram de forma unânime com a necessidade de um patamar de juros mais elevados para segurar a inflação. Ainda falando de economia, mas no exterior, a inflação da Argentina cai para 8%, o menor nível sob o comando de Javier Milei. A inflação na Argentina voltou a desacelerar em abril e pela primeira vez desde outubro ficou em um dígito. Também continuando aqui com os destaques do Globo, a gente fala que o Google expande o uso de inteligência artificial em buscas e preocupa os produtores de conteúdo. O Google anunciou ontem que em breve os usuários que utilizarem o site receberão respostas geradas por inteligência artificial. A medida deve ter um forte impacto sobre o tráfego de veículos jornalísticos. E desastres naturais ampliam os deslocamentos internos. Mais da metade dos 46,9 milhões de deslocamentos forçados dentro de um mesmo país em 2023 foi causada por eventos extremos.
E outro destaque aqui na capa do jornal Globo é a corrida pelo Ozempic dos ricos. Criado para tratar diabetes, mas usado com sucesso para alguns para emagrecer, o medicamento, sem previsão de fabricação aqui no Brasil, vem sendo importado em escala, mesmo com o tratamento, chegando a custar 55 mil. E por fim, aqui destaque no jornal Globo, na área de esportes, que clubes vivem dilemas sobre parar o Brasileirão. Isso em relação às tragédias que vem acometendo aí o Rio Grande do Sul. Agora, Oceli, o que a gente tem de destaque na capa do Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo também destaca, Amanda, o drama nosso de cada dia, o drama cotidiano lá do Rio Grande do Sul. Essa imagem aqui é de um helicóptero, militares sobrevoando a cidade de Eldorado do Sul durante a operação para levar mantimentos à população afetada pelas águas. Tragédia no Sul. Nova cheia amplia crise e Porto Alegre cogita cidade provisória. Condições climáticas e avanço das águas de rios principais do Rio Grande do Sul, em direção à região metropolitana da capital gaúcha, agravaram cheia do Guaíba. A população foi retirada da zona sul da cidade. Frente fria, Eldorado do Sul, desabrigados enfrentam baixas temperaturas. Moradores da cidade da Ilha das Flores dormem na beira da estrada e resistem a deixar a terra onde cresceram. O impacto econômico: enchente pode tirar até 0,4% do PIB do Rio Grande. Mas a manchete principal do jornal é a demissão do presidente da Petrobras. Troca de comando. Lula demite Prates, Magda Chambriard assumirá a Petrobras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu Jean Paul Prates da presidência da Petrobras. Para o cargo irá Magda Chambriard, que dirigiu a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, durante o governo Dilma Rousseff. A demissão ocorreu um dia após divulgação do balanço do primeiro trimestre da Petrobras, mas a razão da troca é que o Palácio do Planalto quer maior velocidade na execução de projetos pela estatal, principalmente a encomenda de navios aos estaleiros brasileiros. Prates foi comunicado da sua saída em reunião no Planalto, em que estavam os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa. O nome de Chambriard foi indicado por Costa. Política monetária: após ata do Copom, mercado vê fim do ciclo de cortes de juros. Ministro recebeu na Controladoria Geral da União, a CGU, clientes de seu escritório de advocacia. Chefe da Controladoria Geral da União recebeu 6 empresas que são atendidas pelo escritório em que ele é sócio. Ideologia sionista vive desafios existenciais. Vitória da coligação de Netanyahu e de sua visão de mundo preconceituosa pode alterar o significado de toda a história do Estado de Israel. Na área de cultura, o registro é que a escritora Alice Munro morre aos 92 anos. Prêmio Nobel de 2013, ela era celebrada pela força das narrativas curtas ambientadas na zona rural do Canadá. MPF, Ministério Público Federal, denuncia 5 por morte de Carlos Marighella em 1969, durante a ditadura militar. Judiciário: juiz
ganha quase o dobro de um advogado com doutorado. Inovação. Inteligência artificial do Google evolui para tentar rivalizar com o chat GPT. E por último, Amanda, é aqui registro na capa do Estadão, na área de saúde. Pesquisa de vacina contra Alzheimer tem acordo de 2,2 bilhões de dólares. Agora a gente vai com a capa do jornal Folha de São Paulo, que a gente começa falando que presos pelo 8 de janeiro quebram tornozeleiras e fogem do país. Ao menos 10 bolsonaristas condenados ou investigados por participarem da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro do ano passado quebraram as suas tornozeleiras eletrônicas e deixaram o país. Entre eles, 7 foram sentenciados pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 10 anos de prisão. Mas o destaque aqui na Folha de São Paulo também é a demissão de Prates e a indicação de Magda Chambriard à Petrobras. O ex-chefe da estatal cita a alegria de Silveira e Rui Costa com a sua saída. A substituta comandou a Agência Nacional de Petróleo sob a gestão da ex-presidente Dilma. A decisão foi comunicada a Prates em uma reunião no fim da tarde no Palácio do Planalto, com a presença dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, com quem o agora o ex-presidente da estatal vinha tendo desentendimentos públicos. Em mensagem enviada aos diretores da estatal depois de encontro com Lula, Prates afirmou que a sua missão foi precocemente abreviada da presença regozijada de Alexandre Silveira e Rui Costa. Ele também falou que não creio que haja uma chance de reconsideração, considerou aí ele. Silveira havia criticado Prates pela abstenção na votação no Conselho da Petrobras de proposta do governo para reter os dividendos extraordinários referentes a 2023. O pagamento foi aprovado no início de março e derrubando o valor de mercado da estatal. Em abril, o governo recuou e a distribuição dos dividendos foi aprovada. Aqui, continuando com a Folha de São Paulo, a gente tem em destaque a segurança em galpões de doações em Porto Alegre é reforçada após as fake news que estão sendo propagadas. Centro de Defesa Civil Gaúcho, vigiado por policiais e exércitos. Aqui são essas as imagens. E falsos voluntários fizeram vídeos dizendo que os donativos não serão distribuídos. Outros destaques ainda falando sobre o Rio Grande do Sul é que as enchentes atingiram 91% das empresas gaúchas. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul afirmou que em 9 das 10 fábricas alagadas, o estado deve enfrentar uma década perdida na economia. E também sobre a criação de um ministério para conter essa crise pelo governo Lula, Pimenta é escolhido como ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul. O governo Lula escolheu Paulo Pimenta, que é o chefe da SECOM, para comandar a autoridade federal no Rio Grande do Sul. Após conversa com o governador Eduardo Leite, o deputado federal Aécio Neves disse que Lula politizou o drama dos gaúchos. Continuando aqui com os destaques da Folha de São Paulo, a gente fala também sobre a venda de bilhetes aéreos para o aeroporto de Porto Alegre é suspensa. Por tempo indeterminado para as passagens para o aeroporto Salgado Filho, que em Porto Alegre. Tomado pela enchente, o terminal está fechado desde o dia 3. A agência afirmou que não haverá custo de remarcação ou de cancelamento de voos para o Rio Grande do Sul. E aí a gente continua com os destaques da Folha de São Paulo, falando agora sobre os editoriais. O primeiro editorial fala que é o Banco Central que sustenta hoje a política econômica. Juros mais altos são
má notícia, porém pior seria, em especial para a população mais pobre, um retrocesso no controle da inflação, como o descrédito dos planos de equilíbrio de orçamentário do governo Lula. É o Banco Central autônomo que mantém de pé a gestão da economia. E o outro editorial fala que o Copom cita custo reputacional de mudança no corte de juros. Uma nova postura do Comitê de Política Monetária, com o menor ritmo de corte da taxa Selic, dividiu o colegiado, mostra a ata da publicação de ontem, terça-feira. Bom, são esses os destaques aqui na Folha de São Paulo. Oceli, o que a gente tem no Jornal O Povo? Manchete do Jornal O Povo, repete também os jornais do sul do país, é a demissão do presidente da Petrobras. Queda de braço, Lula demite Jean Prates do comando da Petrobras. Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, durante o governo de Dilma Rousseff, deverá assumir o cargo. Na área de esportes, o registro é sobre o jogo de hoje entre o Fortaleza, que encara o Boca Juniors na Boboneira pela liderança da Sul-Americana. E no Ceará, o Ceará recebe o Amazonas no Castelão, aqui em Fortaleza, e tenta a segunda vitória na Série B. A reportagem da edição de hoje do Jornal Povo é sobre o Ceará 2050, a infraestrutura planejada para o futuro do Estado. Na política, Lula deve anunciar Paulo Pimenta para coordenar ações de recuperação do Rio Grande do Sul. Efetivos na educação do Ceará cresce, mas professores temporários ainda são maioria. Essa foto dessa antena aqui de internet é para dizer que a Brisanet, vencedora do leilão do 5G no Nordeste, fechou o financiamento para implantar a tecnologia na periferia da região metropolitana de Fortaleza. E por último, na área de entretenimento, o caderno Vida e Arte traz uma matéria sobre o novo livro de Tércia Montenegro, Um Prego no Espelho, que será lançado. É com você, Amanda. Bom, e agora a gente vai com os destaques do Correio Brasiliense, começando com a principal manchete do dia nos jornais, que é sobre a Petrobras, que Lula demite Prates e vai nomear Magda Chambriard, que é ex-diretora da Agência Nacional de Petróleo. Outro destaque aqui no Correio Brasiliense é que o governo federal cria o Ministério para o Sul. O Palácio do Planalto vai anunciar hoje um pacote de ajudas a famílias atingidas no Rio Grande do Sul. Uma das medidas é o auxílio de R$5.000 para a compra de imóveis e eletrodomésticos. Atualmente, na comunicação do governo, Paulo Pimenta será designado como ministro extraordinário para a reconstrução e passará a trabalhar no Estado para coordenar as ações federais. E aqui um destaque do Correio Brasiliense é os torcedores pela vida. Rivais no futebol, os consulados das organizações Mancha Verde, torcida do Palmeiras, e Gaviões, torcida do Corinthians, se uniram para doar água e alimentos às vítimas das enchentes. Os torcedores do Grêmio e do Inter também levaram produtos ao posto da Câmara Legislativa lá do Rio Grande do Sul. Aqui destaque uma foto de localidades como o Cruzeiro do Sul estão devastadas. O Rio Grande do Sul já tem 149 mortos e cerca de 80 mil pessoas desabrigadas. A gente continua aqui no Correio Brasiliense falando imagens que contam histórias, pequenas figuras coloridas e autocolantes que fazem circular a cultura entre as cidades do mundo. Os selos postais são a paixão de cerca de 8 mil filatelistas no Brasil.
Aqui também um destaque é o retrato oficial da realeza, Charles III, diante da pintura no dia da coroação. No quadro, o rei veste uniformes dos guardas galeses, regimento do qual ele é coronel. Continuando aqui no Correio Brasiliense, a gente fala, por fim, das plataformas de e-commerce. A Câmara vota a tributação. Os parlamentares devem votar hoje uma proposta que derruba a isenção de imposto de importação para a compra de até $50. Agora, Oceli, o que a gente tem na capa do Valor Econômico? Imóveis para agradar o cliente do alto padrão. Planta vira folha em branco, diz Sheila Rezende, da Gafisa. Tem que personalizar tudo, diz ela. Na Argentina, a inflação continua a desacelerar e registra 8,8% em abril. Governo adia reajustes de tarifas previstos para maio. Saneamento. IG4 Capital vende sua participação na Iguá e fundos canadenses assumem a gestão no segundo semestre, diz Matos. Manchete principal do Valor Econômico: Lula demite Prates da Petrobras e escolhe Magda Chambriard para a presidência. Presidente da estatal travava disputa com os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa, e era visto por eles como pró-mercado. Mercado vê 10% como piso para Selic após ata do Copom. Resultado do aquecimento, desastres já não são naturais. Governo deve anunciar ajuda em dinheiro aos desabrigados do Rio Grande do Sul. Enchentes no Rio Grande continuam a aumentar mesmo sem chuvas. E uma entrevista com Ilan Goldfan. Ao anunciar pacote de até 5,5 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, Ilan Goldfan, diz ao Valor Econômico como a instituição pode atuar para minorar os impactos de eventos climáticos extremos. Abre aspas. Tem duas formas. Uma, a médio prazo, é reduzir as emissões, apoiar as energias renováveis. A outra é colocar também ênfase na adaptação, na resiliência física e financeira. Cursos de medicina não credenciados pelo MEC se valem de liminares para funcionar. Negócios entre Estados Unidos e Brasil são tema de eventos do Valor Econômico em Nova York. A multinacional Corteva de defensivos agrícolas desenvolve 9 novos produtos para os próximos 10 anos, boa parte deles com foco no agronegócio brasileiro. Eram essas as manchetes de capa do jornal Valor Econômico, Amanda. Agora a gente vai para as páginas internas de cada jornais conferir o que tem lá dentro. A gente começa com o editorial do jornal o Globo, falando que medidas de prevenção são essenciais desde já. Das 27 capitais brasileiras, 15 não elaboraram um plano de mudanças climáticas, contando inclusive com Porto Alegre, que atualmente está sendo atingida. E o outro editorial fala que documento de emissoras de rádio e TV traduz urgência de regularizar
as redes sociais. O desafio de conciliar a liberdade de expressão e responsabilidade não é razão para o Congresso procrastinar. Na área dos artigos, a gente começa aqui falando de Vera Magalhães, que escreve um artigo falando que Lula enfrenta a sua própria pandemia, aí entre aspas. Ela escreve que não há dúvida de que a forma como conduziu o enfrentamento da pandemia de Covid-19 foi um fator crucial para a derrota de Jair Bolsonaro em 2022. A tragédia no Rio Grande do Sul, mesmo localizada apenas em um dos estados da federação, representa para o governo Lula III um desafio de igual magnitude. Definirá a capacidade da administração de responder a uma tragédia e de dar respostas de longo prazo a uma realidade nacional e global relacionada à emergência climática. Luciano Huck também começa aqui falando que o psicólogo Adam Grant, uma das vozes contemporâneas mais influentes, aponta que a importância de nos mantermos mentalmente flexíveis para lidar com a realidade cada vez mais complexa. Para ele, o menor jeito de enfrentar catástrofes climáticas, pandemia, recessões e ataques à democracia é abandonar o quentinho das nossas convicções e racionalidade binária, ter coragem de escolher o desconforto. É o mesmo conselho que Toni Morrison, primeira negra a ganhar o Nobel de Literatura, costumava dar aos amigos: olhem menos para o espelho e mais para a janela. E Bernardo Melo Franco fala que Pereio sem censura aqui sobre a morte do artista. Continuando aqui pelo Brasil, no jornal o Globo, a gente fala sobre o refúgio temporário, que foi também destaque na capa, com mais de 46 dos 81 bairros alagados. Porto Alegre avalia bairro provisório em parte seca. Aqui há algumas imagens das pessoas andando sobre as inundações. Continuando falando sobre o Rio Grande do Sul, os caminhos para Porto Alegre, da reforma do Muro de Mauá, as novas tecnologias, como a capital pode se proteger no futuro. Aqui mostra alguns dos mecanismos que deveriam ter funcionado para enfrentamento das enchentes, como os diques, o Rio Guaíba, aqui mostrado, rua pavimentada, casa de bombas, as melhorias nas casas de bombas, os ajustes nos muros e nas comportas. Continuando aqui com o jornal Globo e ainda falando sobre os desastres no Rio Grande do Sul, o drama dobrado, desafios e dificuldades para salvar cadeirantes e idosos nas enchentes. Aqui um salvamento feito pelos bombeiros que evacuaram casas em São Sebastião, no Rio Grande do Sul, que era uma das áreas atendidas. Aqui em Canoas, um homem é levado de caminhonete nas ruas alagadas. São várias aí os perfis dentro dessa tragédia. Também falamos sobre o perfil da tragédia. A maior parte dos mortos são os homens acima de 60 anos. Aqui mostra um mapa do Rio Grande do Sul, que são os atingidos pelas chuvas. Os homens com idade em torno de 60 anos são a maioria dos mortos aí no Rio Grande do Sul. Por gênero, os homens são 75 dos que já morreram, os não identificados foram 41 e as mulheres são 33, um total de 149 mortos. Aqui por idade, entre os 60 anos, 49 e 59, 21 e 38 e 17, de 1 ano a 17 anos já foram 8 pessoas que morreram. E os crimes no caos. As facções furtam casas e mantêm tráfico em barcos roubados no sul. Aqui uma imagem que as equipes atuam no bairro Matias Velho, em Canoas, e os crimes preocupam a região metropolitana. Aqui o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul fala que bandido não deixa de atuar por conta da enchente, mas estamos nas ruas. E a autoridade federal, o governo cria um ministério no Rio Grande do Sul e nomeia Paulo Pimenta, isso aqui que foi destaque em alguns dos jornais aqui que a gente já mostrou, o presidente Lula ao lado do ministro Paulo Pimenta em visita ao Rio Grande do Sul, e o ministro assume esse cargo como ministro extraordinário atuando aí no estado.
Continuando falando sobre política, as discordâncias no fronte e ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, a Força-Tarefa de Socorro ao Rio Grande do Sul causa desconforto no Planalto e provoca confusão entre os ministros. A desorganização da Força-Tarefa do governo federal para socorrer o Rio Grande do Sul gerou um desconforto com o presidente Lula, além de motivar cobranças aos ministros. Após episódios nos quais os auxiliares começaram a bater cabeça com a elaboração de planos e o anúncio de ajuda à população gaúcha, o próprio Lula entrou em campo para tentar corrigir a rota. O principal problema é a falta de interlocução com a Casa Civil, que é o responsável por avaliar as políticas públicas e dar aval às iniciativas da pasta. Aqui falando sobre a falta de interlocução com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que tem incomodado com a postura para alguns ministros que anunciaram ações sem o seu aval. Continuando aqui com o Jornal o Globo, as chuvas ainda no Rio Grande do Sul, que o adiamento das eleições municipais entra no radar dos políticos gaúchos. Parte dos locais de votação foram destruídas pela enchente, que já tirou de suas casas 500 mil de pessoas. Aqui, 497 é o total de municípios no estado do Rio Grande do Sul. A maior tragédia deixou ao menos 2,1 milhões de pessoas afetadas em 450 cidades. E aqui a política no Ceará tomando destaque na política nacional, que o Ministério Público do Ceará denuncia Ciro Gomes por ofensa à senadora. O ex-ministro é acusado de violência política de gênero contra a parlamentar petista Janaína Farias, a qual se referiu como assessora para assuntos de Cama do ministro da Educação, Camilo Santana, de quem ela é suplente aí no Senado. Aqui uma matéria falando exclusivamente sobre esse assunto. E como a gente já noticiou ontem no nosso segundo bloco de notícias, com o coronel, o ministro Alexandre de Moraes amplia a libertação de presos políticos do 8 de janeiro. Jorge Neme foi o 5º oficial da corporação que ganhou a liberdade provisória. Ao conceder a liberdade provisória ao coronel Jorge Eduardo Neme, da Polícia Militar do Distrito Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, expandiu o número de soltura entre os presos acusados de participação dos atos antidemocráticos aí do 8 de janeiro do ano passado. E aqui algumas fotos do dia, a invasão antidemocrática, o momento em que a rampa e o telhado do Congresso são ocupados. 88 dessas pessoas que tentaram dar um golpe de Estado e que invadiram a Praça dos Três Poderes ainda estão detidos, segundo um levantamento feito em abril aí pelo Supremo Tribunal Federal. Na economia, a manchete de capa de todos os jornais, que a vitória da ala intervencionista, Prates é demitido e Magda Chambriard é indicada para assumir o comando da Petrobras. Aqui as fotos de ambos, né? Jean Paul Prates, que enfrentou um processo de fritura com divergências com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energias, e Magda Chambriard, que deve se tornar a 6ª presidente da Petrobras desde 2016. Continuando aqui com o Jornal Globo, a ata mostra concordância sobre juros mais restritivos. Apesar do racha na votação entre os diretores indicados por Lula e aqueles do governo anterior, o documento ressalta que os membros do Conselho Monetário são unânimes em reconhecer que o cenário atual é mais incerto. E Haddad afirma que está tudo tranquilo lá, referindo-se ao Banco Central. Para o ministro, a ata deixou claro que as discussões do Copom foram técnicas. Continuando com o jornal O Globo, a Câmara aprova a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul. O projeto cria uma válvula permanente para as dívidas do Estado ao prever a exceção para eventos climáticos extremos. E por fim, aqui, destaque no jornal O Globo,
Foi um pequeno trecho ali na capa do jornal de hoje que fala sobre a natureza em fúria, mas aqui tem uma matéria completa que fala que os desastres naturais foram a causa de metade dos deslocamentos internos, ou seja, dentro de um próprio país, segundo um relatório, que são com os números do Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos, que aí é um centro inglês, mas aqui o jornal Globo mostra algum gráfico que fala sobre os desastres naturais, as guerras e as violências que forçaram o deslocamento de milhões de pessoas. Aqui falando sobre os deslocamentos internos, só em 2023 foram quase 47 milhões. No total, isso no total, né? Por desastres naturais foram 26,4 milhões e por conflitos armados ou violência foi 20,5 milhões. Aqui o maior número de deslocamentos foi primeiro o Sudão, depois China e a Turquia. No Brasil, a gente tem 745 mil deslocamentos por desastres naturais e com relação aos deslocamentos por violência, são 16 mil. As pessoas internamente deslocadas em 2023 foi um total de 75,9 milhões. E o número de deslocados, a gente começa falando que o principal destaque aqui é no Sudão, depois a Síria, depois a República Democrática do Congo. São esses os destaques internos do jornal Globo. Agora eu sei ali o que a gente tem dentro do Estadão. Eu começo com a coluna do Estadão, escrito pela jornalista Rosiane Kennedy. Ela diz que o Bernard Api faz ponte com frentes parlamentares antes de enviar segundo projeto da reforma tributária. Governo e frentes parlamentares abriram diálogo para buscar um acordo em torno do projeto de regulamentação da reforma tributária. Em encontro ontem à noite, classificado por congressistas como um marco nessa discussão, o secretário especial da reforma, Bernard Api, reconheceu indiretamente a interdependência dos dois grupos para chegar à melhor proposta. A conclusão entre parlamentares foi de que, finalmente, o governo colocou quem paga e quem compra para conversar. Diante disso, as frentes que apresentaram 13 projetos antes da matéria enviada pelo governo estão dispostas a apresentar no dia 27 um novo texto, desta vez consolidando convergências para debater no grupo de trabalho que será montado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu também leio duas notas também da mesma coluna do Estadão, uma nota interessante que diz o seguinte: ungido, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicou ontem o Subprocurador-Geral da República, Nicolau Dino, irmão do ministro do STF, Flávio Dino, para assumir a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Revés. Em 2017, Dino liderou a lista tríplice dos procuradores para comandar a PGR, mas foi preterido. Nos bastidores do Ministério Público Federal, avalia-se que o procurador, por ser irmão de Flávio Dino, ministro do STF, teria perdido condições políticas de chegar ao cargo. Além disso, desde Jair Bolsonaro, os presidentes deixaram a tradição de indicar o primeiro colocado da lista tríplice. Páginas de editoriais. O primeiro, os mercadores do caos. Bolsonaristas andam espalhando desinformação em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, porque inimigos da democracia que são, a eles interessa minar
a capacidade dos cidadãos de confiar uns nos outros. Segundo editorial, resistir ao populismo dá bons frutos. Países do sul da Europa saíram da crise ao não se deixar seduzir pelo populismo. Ou seja, a responsabilidade fiscal é o único caminho para preservar e ampliar ganhos econômicos e sociais. Páginas de artigos. O primeiro artigo, escrito aqui a 4 mãos, de Lilian Salles e Renata Nagamini. Elas são professoras da Unifesp. Uma declaração católica sobre direitos humanos. Meio termo presente na instrução Dignitas Infinita responde a um conservadorismo renovado que se mostra ativo na igreja e em plataformas digitais. Lucas Jefferson e Mariana Valverde, advogados, escrevem a inteligência artificial e a apropriação da voz humana. Como força transformadora, o avanço da inteligência artificial não deve eclipsar os alicerces constitucionais, escrevem eles. Na área de política, ministro da Controladoria Geral da União, CGU, recebe clientes de escritório comandado por namorada. Empresas são atendidas pelo VMCA Advogados, do qual Vinícius de Carvalho é sócio. Controladoria Geral afirma que visitas são institucionais e não há conflito de interesses. Vera Rosa escreve: Lula e a tragédia que não tem mais fim. Juiz ganha quase o dobro do que recebe advogado com doutorado, diz estudo realizado pelo próprio Estado de São Paulo. Ministério Público Federal denuncia 5 por emboscada que matou Carlos Marighella em 1969 durante o regime militar. Internacional. Tanques de Israel avançam em Rafah. 500.000 foge da ofensiva militar. Biden planeja envio de $1 bilhão em novas armas. Lei pró-Rússia causa protestos na Geórgia. Defesa ataca credibilidade de ex-advogado de Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Brasil, nova cheia amplia crise. Governo já fala em até criar cidade provisória. Enchente ameaça asilo centenário em Porto Alegre. Para eles, restou viver na rodovia e no frio. Medo só de Deus, dizem. Lidamos com sofrimento humano real e concreto, diz psicólogo. Acordo de $2,2 bilhões deve acelerar pesquisa de vacina contra Alzheimer. Esportes. Com autoridade, Corinthians goleia argentinos no Júniors. Presidente da CBF alerta clubes sobre paralisação. Não é tão fácil, diz ele. Ana Marcela diz não se preocupar mais com a água do Rio Sena. Depois de ata do Copom, mercado já vê fim de novas reduções dos juros. Ainda no caderno de economia, programa Pérez passou no teste de sua avaliação. Indicados por Lula viram custo reputacional em mudança de sinalização. Conteúdo da ata do Copom desfaz receio de leniência com inflação. Governo deixa Pérez e desoneração de cidades fora do orçamento de 2025. Tragédia no Sul pode tirar até
0,4 ponto percentual do PIB. A sociedade tem de fazer sua parte no trato da saúde. Quem diz isso é o renomado médico Roberto Calil Filho. Ele diz, custo seria menor, os custos de saúde seriam menor se medidas como não se automedicar e nem fumar fossem seguidas, diz o médico. Negócios. Lula demite Prates. Magda Chambriard vai assumir estatal, a Petrobras. Pão de Açúcar, Casas Bahia e Açaí estudam cisão de financeira em que são sócios. Chilena Arauco vai investir 4 bilhões de dólares em fábrica no Mato Grosso do Sul. Gemini, inteligência artificial do Google, evolui para tentar rivalizar com o Chat GPT. E por último, Amanda, é a manchete do caderno Cultura e Comportamento do Estadão, é o registro da morte da escritora ganhadora do Nobel de 2013. A escritora morre aos 92 anos, é Alice Munro, nascida no Canadá, autora de Fugitiva, Vida Querida, entre outros livros, sofria de demência nos últimos tempos. Aqui nas páginas internas da Folha de São Paulo, a gente começa com a área de opinião, mostrando uma chart, um desenho aqui que tem nas páginas internas, que é importante de ser mostrado, sobre as fake news espalhadas em relação às enchentes e às providências tomadas no Rio Grande do Sul. Aqui mostra um rapaz que está enviando várias fake news e recebendo também no celular, falando que caminhões com água estão sendo barrados, isso é mentira, faz estoque de arroz, vai faltar, isso também não vai acontecer, o governo federal e as forças armadas não estão socorrendo o povo, isso é mentira, entrega de donativos está proibida até nova viagem do Lula ao Rio Grande do Sul, bombeiros estão se recusando a ajudar. Isso são algumas das mentiras, das fake news que estão sendo espalhadas. Na área de editorial aqui da Folha de São Paulo, a gente começa falando que o Banco Central é o que sustenta hoje a política econômica, o descrédito do ajuste orçamentário petista, responsabilidade extra recai sobre a instituição que a partir de 2025 terá uma maioria indicada pelo presidente Lula. E o outro editorial fala sobre o mundo deslocado, cresce, na verdade, de modo alarmante a população sem moradia devido a guerras ou a desastres, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Na área de política, começando com a coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, intitulada Fim da Trégua. A decisão de Lula de nomear o ministro Paulo Pimenta para chefiar a autoridade federal no Rio Grande do Sul foi considerada uma declaração de guerra ao PSDB, que é o partido do governador Eduardo Leite. É uma excrescência e um desrespeito à federação, não apenas ao governador, que sequer foi consultado, disse o deputado federal Aécio Neves, também do mesmo partido, que conversou com Leite sobre o assunto assim que a notícia surgiu. Segundo Aécio, Lula politizou o drama dos que passam os gaúchos. E aqui, destaque dentro da Folha de São Paulo, é que Lula escolhe ministro da reconstrução após desgaste por reação à tragédia do Rio Grande do Sul. Aqui o ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, que assume a pasta extraordinária para coordenar as ações federais no Estado. Paulo Pimenta, que atualmente é ministro da Secretaria de Comunicação e terá como seu substituto Laércio Portela, que é apontado como um quadro componente na área de comunicação. Aqui uma parte da fala do presidente Lula durante a reunião ministerial de segunda-feira, que ele falou que não dá para cada um de nós que tem uma ideia anunciar publicamente essa ideia.
ideia. Uma ideia é um instrumento de conversa no governo para que a gente transforme essa ideia numa política real. Não é cada um que tiver uma ideia, vai falando e vai dizendo o que vai fazer, porque isso termina não construindo uma política pública sólida e uma atuação muito homogênea do governo, como é o caso do Rio Grande do Sul, aspas aí do presidente Lula. Ainda destaque nessa questão do Rio Grande do Sul é que o Exército avalia um auxílio para militar que são afetados por enchente. Tomás Paiva, que é o comandante, general Tomás Paiva, na verdade, fala sobre a demanda do estudo em uma portaria que estabelece uns valores de até 45 mil. Ele, que é o comandante do Exército, fala que, aqui aspas dele, estou preocupado em ver como atender essas pessoas. Falei com meu chefe do Departamento Geral de Pessoal para ver se a gente consegue dar um auxílio financeiro não indenizável para que o cara possa recomeçar a sua vida, disse aí o comandante do Exército, sobre a possível concessão de auxílio emergencial a militares afetados pelas tragédias no Rio Grande do Sul. Um outro destaque aqui na área da política é que Temer vê oposição ao governo sem sede para destruir. Ele fala que não é de agora, mas do passado, de muito tempo atrás, incorporou-se ao nosso sistema a ideia de que eu perdi a eleição. O meu dever é destruir aqueles que ganharam a eleição. E isso não contribui com o país, diz aí o ex-presidente Michel Temer. Na área de política, que foi destaque lá no começo da capa do jornal Folha de São Paulo, que são os condenados do 8 de janeiro que quebram a tornozeleira e deixam o país. A reportagem identificou 10 pessoas que fugiram ou para o Uruguai ou para a Argentina. Aqui tem as fotos de cada uma dessas pessoas que quebraram as suas tornozeleiras ou que fugiram. E continuando falando sobre os atos de 8 de janeiro de 2023, é que o ministro Moraes concede liberdade provisória a coronel da PM do Distrito Federal, que é investigado por atos golpistas. E o ministro também devolve contas de redes sociais ao senador Marcos Duval. Continuando com a Folha de São Paulo, na área de política, o pedido de cassação de Cláudio Castro inclui decreto e depoimentos. O governador participou de estratagema, diz a Procuradoria. Defesa afirma que as provas não sustentam a denúncia. Aqui são as partes de política do Rio de Janeiro. Outra questão aqui mostrada pela Folha de São Paulo é na área do mundo, que os Estados Unidos querem minerais cruciais do Brasil, diz embaixadora no país. Continuando com a Folha de São Paulo, aí pelo mundo, Putin afasta do poder o símbolo da linha dura de seu governo. Ele vai cuidar da indústria naval, sinalizando uma revitalização dos quadros. E com guerras, as cifras de deslocamentos internos vai a um recorde de 77,9 milhões. Aí sobre algumas guerras que estão infligindo a República Democrática do Congo, a faixa de Gaza, entre outros locais. Na área de mercado, a manchete de todos os jornais que Lula demite Jean Paul Prates e indica Magda Chambriard à Petrobras. Continuando com a Folha de São Paulo, na área de comércio, as regras podem empossar crédito emergencial a empresas no Rio Grande do Sul. O risco é de repetir em grande escala as dificuldades vistas após as cheias de 2023, dizem os técnicos e os empresários. Também foi destaque na capa da Folha de São Paulo que as enchentes alagam 91% das indústrias e afetam toda a cadeia de produção do Rio Grande do Sul. As empresas temem quebradeira, estudam a antecipação das férias e pressionam o governador por créditos. E Vinícius Torres Freire escreve, ele que é jornalista e é mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, ele escreve que o Bolsa Família Extra no Rio Grande do Sul é pouco. Muita gente deve ficar sem renda do trabalho em situação parecida aí com a da pandemia. Ainda no Rio Grande do Sul, as perdas nas safras de grãos somam 851 mil toneladas. O estado deixa de produzir 202 mil toneladas de arroz e a importação pode crescer em 52%. E aqui, outro destaque aqui sobre o Rio Grande do Sul é que a consultoria que atuou no furacão Katrina faz plano para a reconstrução de Porto Alegre.
Continuando com a Folha de São Paulo, a gente fala sobre a área de mercado, mas antes a gente fala sobre o mundo que Biden quadruplica tarifas sobre carro elétrico chinês. A Casa Branca disse que a medida visa proteger os empregos e nega relação com eleição. Isso nos Estados Unidos, mas falando sobre o Brasil na área de mercado, os indicados por Lula citam custo reputacional de rever juros, mostra uma ata aí do Copom. Só que a Folha de São Paulo mostra a evolução básica na taxa de juros em porcentagem ao ano em relação aos mandatos do presidente Bolsonaro e a posse do presidente Lula. Ela explica que o que é o piso na inflação, o que é a meta e o teto. Aqui mostra sobre a posse do presidente Bolsonaro, a posse de Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central. Fala sobre a autonomia que os presidentes e os diretores do Banco Central, que têm voto no Conselho Monetário, passaram a ter mandatos fixos e não coincidentes com os presidentes da República. E aqui mostra, falando mais ou menos sobre o que é o piso, quando a expectativa é de que a inflação em queda, com perspectiva de encerrar o ano dentro da meta, o Banco Central pode reduzir os juros, o que ajuda também a estimular a economia. E aqui também fala que quando existe expectativa de que a inflação fique acima da meta, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, pode reduzir os juros com o objetivo de reduzir o estímulo na atividade econômica, o que diminui o consumo e equilibra os preços. São esses os destaques aqui da Folha de São Paulo e o que a gente tem no Jornal O Povo, Celi. Jornal O Povo, Amanda, eu começo destacando a coluna vertical escrita pelo jornalista Carlos Maza. Ele registra que a Prefeitura de Fortaleza quer cerco a descarte irregular do lixo na capital. A Câmara Municipal de Fortaleza começou a tramitar, começou a analisar projeto do prefeito José Sarto, do PDT, que altera o código da cidade. Segundo a Prefeitura, o projeto representa nova investida contra o descarte irregular de resíduos sólidos, mirando, sobretudo, no despejo feito por veículos de pequeno porte, como caçambas e picapes. Entre outros pontos, a lei elimina a exigência de notificação prévia para a apreensão de veículos ligados a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte flagradas cometendo infrações graves. Às vezes, um sujeito paga R$400, bota o lixo em uma caçamba e vai despejar 2 quarteirões depois. Agora vamos poder autuar e apreender na hora, diz o líder do governo, vereador Iraguaçu Filho, também filiado ao PDT. A foto de destaque é da senadora em exercício Janaína Farias, lá do Crateús. Ela entrou na Justiça de Brasília, na Justiça do Distrito Federal, pedindo que o ex-ministro Ciro Gomes pague a ela R$300 mil por danos morais, por ter a chamada de cortesã do ministro Camilo Santana. A charge de hoje do Jefferson Portela é uma crítica ao desmatamento. Ele mostra que um senhor com a motosserra na mão, o massacre da Serra Elétrica, apontando para a televisão, vendo as enchentes do Rio Grande do Sul e dizendo: isso é um absurdo, como pode isso acontecer? Matéria também do jornal O Povo de hoje, dizendo que a vegetação começa a ser removida de terreno da cidade Fortal. O local, situado nas proximidades do aeroporto Pinto Martins, foi anunciado em abril. É onde vai se realizar a micareta anual fora de época,
aqui é um carnaval fora de época aqui em Fortaleza, e neste ano está previsto para os dias 18 e 21 de julho próximo, neste terreno, próximo ao aeroporto, no bairro do Dias Macedo, próximo ao aeroporto Pinto Martins. Lula demite Jean Prates do comando da Petrobras. Ana Paula Vieira, cantora, morre em acidente. Primeira parcela do 13º salário dos servidores da Prefeitura de Fortaleza será paga no dia 1º de junho. Prefeito Sarto critica o deputado Evandro Leitão por postura na época que ele era filiado ao PDT. Hoje, Evandro Leitão está filiado ao PT. Disse o Sarto, foi o maior infiel do partido. Evandro critica a prefeitura, desta vez sobre chuvas. Ministro de Lula, filiado ao partido, à União Brasil, que é o partido do capitão Wagner, que é pré-candidato a prefeito em Fortaleza, está em visita ao Ceará. Unidade Popular lança Haroldo Neto como pré-candidato a prefeito de Fortaleza. O jornalista Érico Firmo, na sua coluna, escreve: polarização precoce de Sarto e Evandro. Lula escolhe Paulo Pimenta para coordenar ações federais no Rio Grande do Sul. Banco dos BRICS libera 5,75 bilhões de reais para o Rio Grande. A reportagem especial da edição de hoje do Jornal Povo é sobre os projetos de infraestrutura para o futuro do Ceará. Expansão do 5G na periferia da Grande Fortaleza terá financiamento de 146,1 milhões de reais. Brisanet, vencedora do leilão do 5G no Nordeste, fechou parceria com o BNDES. Eletrobras assina com o governo do Ceará parceria para o hidrogênio verde. Apvida reporta lucro líquido de 83 milhões de reais no primeiro trimestre. Na área de economia, com excesso de energia no mercado, setor elétrico deve frear investimento neste ano de 2024. Compensação à desoneração será levada ao Congresso. Armando de Oliveira Lima escreve na sua coluna: hidrogênio verde, indústria quer crédito tributário e não leilão. Setor de serviços do Ceará recua 2,1% em março. Estudo revela que o Ceará tem evolução de professores efetivos, mas os temporários ainda são maioria. Demolição do edifício São Pedro, na Praia de Iracema, entra na etapa final. Obra deve ser concluída no próximo mês de junho. Casa da Criança atendeu mais de 9.000 ocorrências em 2 anos. Policial penal e mais 2 suspeitos são presos por extorsão. Projeto de espigões na Praia da Peroba, em Icapuí, está orçado em cerca de 11 milhões de reais. O editorial de hoje do Jornal Povo é sobre catástrofe no Rio Grande do Sul, é um alerta para todo o Brasil. E por último, eu destaco a manchete do caderno de esporte sobre o jogo de hoje. Na La Bombonera, temido e místico palco. Fortaleza visita Boca Juniors hoje à noite em icônico estádio e tenta vaga antecipada nas oitavas de final da Sul-Americana. Amanda.
Agora, no Correio Brasiliense, os principais destaques são sobre a tragédia no Sul. E na área da política, a gente começa falando sobre o anúncio do presidente Lula de criar um ministério para gerenciar a crise. O hoje titular na Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, será o responsável por ações de reconstrução do Rio Grande do Sul. Hoje vai haver a terceira visita do presidente ao estado desde a tragédia, que anunciará um pacote financeiro para as famílias atingidas. Aqui o gaúcho Paulo Pimenta, que deixará temporariamente a Secretaria de Comunicação Social, e aqui uma reunião feita por Lula, que se reuniu com ministros, presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, o da Câmara, Arthur Lira, e o ministro Edson Fachin, do Supremo. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que não é possível avaliar se as medidas do governo federal para o Rio Grande do Sul são suficientes, mas disse que ser preciso haver providências mais enérgicas e grandiosas. O presidente Lula, ele anunciará dessa vez o novo socorro às famílias atingidas pelas tragédias, porque ele conversou pela manhã com 8 ministros para debater essas propostas. Estavam presentes alguns ministros nessa reunião, como o da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, Luiz Marinho do Trabalho e Emprego, Wellington Dias do Desenvolvimento e Assistência Social, Valdez Góes da Integração e Desenvolvimento Regional, Jader Filho das Cidades, Alexandre Padilha das Relações Institucionais e Paulo Pimenta, que aí comandava a Secretaria de Comunicação, que o encontro para debater esse auxílio durou cerca de quase 5 horas. E ainda falando sobre as tragédias no Rio Grande do Sul, o Banco do BRICS enviará 5,7 milhões ao Rio Grande do Sul. O novo Banco de Desenvolvimento, que é chamado e conhecido como Banco do BRICS, vai destinar esses milhões aí para o Rio Grande do Sul, porque ele reconstrua a sua infraestrutura urbana e rural nos municípios atendidos pelas fortes enchentes ocorridas desde o fim de abril. O anúncio foi feito ontem pela presidente do banco, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, em um vídeo que foi publicado nas redes sociais. Ela disse: "Eu quero dizer aos gaúchos que podem contar comigo e com o NDB, no caso o Banco dos BRICS, neste momento difícil." Ela falou: "Tenho certeza de que pela a força do povo gaúcho, a solidariedade do povo brasileiro e a comunidade internacional, essa crise será superada e devemos tomar todas as medidas para que ela não se repita." Continuando aqui com o Correio Brasiliense, Denise Rodeburg fala sobre a função pública e não privada. A nova comandante da Petrobras é vista como uma pessoa da linha de Dilma Rousseff. Não tem conversa. Nos tempos da Agência Nacional de Petróleo, ela é vista como alguém que defendia que a empresa estivesse a serviço do Brasil e não dos seus acionistas. Outra coisa escrita pela colunista é que a hora de tratar das dívidas, o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, fez questão de lembrar que se não fossem os juros cobrados no pagamento da dívida, talvez o Rio Grande do Sul tivesse recursos para investir em evitar tragédias. Porém, em seguida, ele esclareceu: "Não vamos jamais usar uma tragédia dessas para tratar da renegociação de dívidas. O Rio Grande do Sul hoje é um caso humanitário e precisa de ajuda e solidariedade." E aí, no caso, o Rio de Janeiro também enfrenta algumas dívidas com a União. Outro destaque aqui é o lema de Zema. Em todas as solenidades que o governador de Minas Gerais participa, ele adota um discurso que soa como música ao empresariado. Ele diz: "Minas está crescendo bem acima da média nacional. Voltou a ter credibilidade e não complica a vida de quem quer investir." Ainda falando sobre as tragédias no Rio Grande do Sul, em palestra nos Estados Unidos, o ex-presidente Michel Temer critica a atuação de adversários no Palácio do Planalto, no Congresso. Ele fala que o papel da oposição é de construir.
E um flagrante petista é fotografado com líder do Hamas. Há uma foto aí do deputado federal João Daniel, do PT de Sergipe, ao lado de um dos líderes do Hamas, o que causou um estranhamento, um constrangimento no governo. E a nova Porto Alegre, aqui na área do Brasil, destaque no Correio Brasiliense, para mais de 10 mil pessoas. A Prefeitura da capital gaúcha planeja erguer uma estrutura na região de Porto Seco com abrigos provisórios, comércio e escolas. Na área de economia, o destaque: Petrobras sai Prates e entra Chambriard. Após 2 meses de fritura, a estatal informa a decisão da demissão do atual presidente e indica a ex-diretora da Agência Nacional de Petróleo para o cargo. Aqui também fala sobre a briga pelo poder. E no comércio exterior, a Câmara dos Deputados vota hoje a atribuição sobre compras internacionais que põe fim à isenção de compras de até $50, dispositivo que está incluído aí no programa Mover. Alvo de divergências dentro da própria base governista, o texto derruba a isenção a empresas inseridas no programa de remessa conforme para todas as compras vindas do exterior passarem a contar com o imposto de importação de 60%. E por fim, aqui no Correio Brasiliense, na área da ciência, mostra que 2023 teve o verão mais quente dos últimos 2 milênios. Essa é uma constatação que do ano passado houve o ápice da elevação da temperatura, segundo pesquisadores do Reino Unido e da Alemanha. Eles analisaram os anéis das árvores para verificar as variações no clima e o comportamento do planeta. Agora, o Celio, que a gente tem nas páginas internas aí do Valor Econômico. A jornalista Lu Aiko Ota, do Valor Econômico, escreve: recursos externos para socorrer Rio Grande do Sul. Política pública tem de levar prevenção em conta. Tragédia do Rio Grande deveria ser marco de transformação, de planejamento, defendem autoridades. Serviços se recuperam e dão fôlego para o PIB. Governo prepara ajuda a desabrigados. Paulo Pimenta deve ser o nome escolhido como autoridade federal na reconstrução do Estado. Senado é o próximo passo para acordo de suspensão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Na Câmara foi aprovado ontem. Foram 404 votos a favor, aí teve 2 contra. A operação de suspensão da dívida renderá ao Estado do Rio Grande do Sul um perdão de 23 bilhões de reais, sendo 11 bilhões de reais pela suspensão própria da dívida e 12 bilhões pela não incidência de juros. Para se tornar lei, a proposta precisa da aprovação dos deputados, que foi ontem, e senadores. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a expectativa é que o Senado aprecie o projeto nesta quarta-feira. Enchente no Rio Grande do Sul leva livros e projetos de seguir no estado. Ao menos 24 negócios, entre editoras e livrarias, foram atingidos por temporais em cidades como Porto Alegre e Canoas. Ex-diretor da drenagem diz que a solução rápida. Crise climática vai se repetir na América Latina e terá custo elevado, diz Ilan, presidente do BID, que afirma também ser preciso estruturar bancos multilaterais para emergências. Dilma e Banco do BRICS prometem ajuda de 5,7 bilhões de reais para a obra do Rio Grande do Sul. Visão pró-mercado derruba Prates da Petrobras. Magda Chambriard, ex-diretora da ANP e funcionária de carreira da estatal, deverá assumir como CEO, a diretora executiva e membro do conselho da empresa. Experiente, Magda Chambriard tem mais de 40 anos no setor de óleo e gás. Embate com o ministro de Minas e Energia marcou a gestão de Prates. Mudança no comando acontece no time escolhido por Lula.
Papéis da companhia caem até 8% no pós-mercado americano. Evento do Valor Econômico discute sinergia entre Brasil e Estados Unidos. Os voos para o aeroporto de Porto Alegre estão com vendas suspensas pela ANAC. Senado deve votar hoje projeto para adaptação a mudanças climáticas. Regulamentação de jogos também está na pauta. Cortes defendem inteligência artificial para acelerar processos. Magistrados do Grupo G20 apontam riscos e benefícios em nova tecnologia que se oferece a tribunais. STJ rejeita a indenização pedida pela cantora Paula Toller a ministro Fernando Haddad. TSE inicia amanhã o julgamento de pedido de cassação do senador Sérgio Moro. Criação de escolas cívico-militares avança em São Paulo. TSE anula decisão que tornou o presidente do IFAM inelegível. Internacional. Inflação mensal na Argentina desacelera a 8,8% em abril. Biden quadruplica tarifas sobre bens chineses em disputa com Trump. A África terá 2,2 bilhões de dólares para dar acesso a fogões limpos. Editorial do Valor Econômico. A ata do Copom foi mudança de orientação abrupta que dividiu o Conselho. Ata compatível com o fim do corte de juros. Brasil na OCDE é defesa para a democracia. Não podemos abrir novos poços de petróleo, alerta Carlos Nobre. O cientista diz que a seca na Amazônia, Pantanal e Cerrado e as chuvas no sul acontecem com 1,5 graus Celsius. Não se deve deixar a temperatura aumentar ainda mais. Empresas, faculdades abrem curso de medicina sem aval do MEC. Escolas obtêm liminar para fazer vestibular e matricular alunos, mesmo sem o credenciamento da pasta. Governo corre para impedir. Será que tem alguma faculdade do Ceará funcionando sem o aval do MEC? Bom, aqui tem São Paulo, da Bahia, do Goiás, do Rio de Janeiro, de Brasília, Manaus, Rondônia, Piauí, Espírito Santo, tem duas do Ceará. A F5 de Sobral e a UNITA em Fortaleza. A UNITA é ligada ao deputado federal Moses Rodrigues e ao deputado estadual Oscar Rodrigues, que é pré-candidato a prefeito lá em Sobral. E a UNITA é ligado a esses dois parlamentares. Ao mesmo tempo em que as decisões judiciais chegam diariamente no MEC, com casos de multas sendo aplicadas no CPF de gestores da pasta, o imbróglio está sendo julgado desde 2022 pelo Supremo Tribunal Federal, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes. Sobre o assunto, a UNITA falou com o Valor Econômico. O foi que a universidade diz sobre essa questão? A UNITA também confirmou ter liminar para funcionar o curso de medicina, mas seu processo ainda está em análise no MEC e que, portanto, não está realizando vestibular, nem tampouco fazendo publicidade do curso de medicina, e destacou que só fará vestibular quando tiver o credenciamento do MEC. Chinesa Temu pede registro no Remessa conforme empresa Natura fecha com prejuízo de quase R$ 1 bilhão no primeiro trimestre deste ano.
Nadir tira herdeiro do comando de olho no IPO. Google leva inteligência artificial para o mecanismo de buscas. Presença online de pequenos negócios é limitada. Os desafios das incorporadoras no disputado alto padrão. Cliente do mercado de luxo é exigente nos detalhes, mas permite às empresas obter margens melhores e compensa o investimento. A Gol encolhe no primeiro trimestre em meio à reestruturação da aérea. Gestora IG4 sai de Iguá e busca novos negócios. Com chuvas, a Conab já vê perdas de ao menos 1 milhão de toneladas. Sem restrição chinesa, JBS fecha trimestre com lucro de 1,65 bilhão de reais. Corteva intensifica a aposta em biológicos. Caderno de finanças. Copom adota tom duro em ata e leva mercado a ver Selic acima de 10%. Ativos têm alívio depois de ata do Copom. Nubank lucra 443 milhões de dólares no primeiro trimestre, uma alta de 143%. A Porto Seguros registra ganho de 651 milhões de reais. Câmara Federal aprova título isento para BNDES. Renda fixa digital avança e impulsiona crowdfunding. Pix é melhor que blockchain para remessa, diz Bianchini. E por último, é a manchete do caderno Legislação, Amanda. Diz que o CAD manifesta interesse em atuar como órgão regulador das plataformas digitais.